Uma história que se revelou ser cruel demais para ser verdade. Hoje eu vim falar pra vocês a história do assassinato de Bob Franks. Olá pessoas, sejam mais que bem-vindos ao meu canal. Esse canal que fala sobre crimes, futuramente outros assuntos também. Mas enfim, esse vídeo eu vim falar sobre o caso de Bob Frank que chocou o século passado e que está voltando à tona esse ano. Mas então, sem mais blá blá blá, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos pro caso de hoje. No dia 22 de maio de 1924, uma descoberta horrível assustou toda Chicago, que mais tarde seria apelidada de o crime do século. O Chicago Daily News acobertou tudo, desde as pistas até as descobertas, que mais tarde viriam a se concluir ser 2 assassinos. Nathan Freudenthal Leopold Jr. nasceu no dia 19 de dezembro de 1904. Nathan sempre teve uma série de encontros homossexuais até se culminar em apenas um, quando ele foi para a faculdade. Mas antes eu tenho que falar sobre a infância dele, que foi como qualquer outro serial killer, qualquer outro assassinato. Ele foi desprovido de qualquer atenção do pai e a mãe já tinha morrido jovem, logo assim praticamente que ele nasceu. Ou seja, o pai dele não dava muita atenção, ele foi criado de uma coisa meio... Estou aqui, me deem atenção, mas ninguém dava atenção a ele. E seu pai também era muito, muito rico, já que ele era vice-presidente de uma empresa da época. Ele tinha um QI estimado em 200. Jovem, ele já fez uma faculdade de Direito. E também ele amava pássaros, ou seja, ele era considerado um... Eu não vou falar essa palavra, gente, que realmente não sei. Acho que é ornitor... Não vou falar, né? O próximo assassino é Richard Albert Loeb, nascido dia 11 de junho de 1905. Richard também era muito inteligente, mas não se comparava a Nathan. Tipo, Nathan era muito, muito inteligente. Loeb foi criado por uma governanta e seu pai, ele era bem rico também. A fortuna dele era estimada em 10 milhões de reais, o que era muito naquela época. Tipo, muito mesmo. Loeb também entrou numa faculdade jovem. Ele não se destacou tanto. Ao invés de tentar seguir uma carreira, ele decidiu beber, frequentar bares e dançar e jogar. Ele não se preocupava muito com os estudos dele. Porém, diferente de Nathan, Loeb era considerado muito atraente e também muito extrovertido. Nathan e Richard moravam quase na mesma rua, ou seja, eles já se viam. Porém, a relação deles começou a ficar mais íntima depois que eles se reencontraram na faculdade. Nathan tentou dar avanços em Richard, querendo ter uma relação homossexual com ele, só que Nathan não queria muito. Só que depois Richard teve um estralo na cabeça e decidiu finalmente dar uma chance pra ele, para que ele cometesse também um crime. Nathan só poderia namorar Richard se ele ajudasse nos crimes. É muito doido isso. Tanto que fez também uma declaração formal para que assinassem. Logo após Leopold assinar esse pacto, eles começaram a vandalizar, roubar e até incendiar. Só que Loeb não queria apenas esses furtos. Ele queria o crime perfeito. Nathan, na noite de 10 de novembro de 1923, estava extremamente mal-humorado, mas mesmo assim, ele concordou em dirigir de Chicago para Michigan, uma jornada de mais ou menos 6 horas de tempo, para que Loeb finalmente desse algo a mais. Ele queria algo a mais e ele concordou com isso. Porém, chegando lá, eles só conseguiram roubar R$80 em troco, alguns relógios, canivetes e uma máquina de escrever. Ou seja, foi extremamente frustrante para Loeb. Porém, Loeb não queria isso, ele queria atenção, ele queria um crime que fizesse toda Chicago falar. E ele fez esse crime. É debatido quem sugeriu um para o outro que cometesse o assassinato. Alguns acreditam que foi Loeb, mas o que importa é que eles duraram cerca de 1 ano para cometer esse crime. Eles planejaram quase 1 ano para cometer o crime. O plano era extremamente simples. Eles iriam alugar um carro, viajar, achar uma criança, de preferência menino, e que fosse rico, pegar a criança, matar a criança no carro com um cinzel e jogar o corpo em um lugar remoto. E também pedir cerca de 10 mil para a família que ele fosse sequestrar. Curiosamente, eles gastaram mais tempo em descobrir como queriam pegar a grana
do que qual vítima seria. Na tarde do dia 21 de maio de 1924, após andar quase 2 horas de tempo em seu carro alugado por ruas da South Side de Chicago, eles estavam prestes a adiar seu plano. Porém, ele virou uma curva e achou a sua vítima. Porém, enquanto Leopold dirigia para o norte ao longo da Elvis Avenue, Loeb, sentado no banco de trás, avistou seu primo Bob andando na direção contrária. Loeb, percebendo isso, pediu para que Leopold desse a volta no carro e desse carona no Bob. Porém, Bob, que não era bobo nem nada, recusou algumas vezes. Logo depois dessas tentativas, Loeb lembrou que o Bob gostava de tênis. E ele falou assim: Ei, Bob, aparece aqui pra mim te mostrar uma raquete de tênis nova que eu comprei. E Bob, todo feliz com isso, foi. Após Bob entrar no carro, Leopold começou a andar devagar em direção ao norte. E depois de uma curva, Loeb agarra o garoto por trás, tapa a boca dele e dá 4 marteladas do cinzel. Porém, o garoto não morria, não desmaiava. Com tanto isso, Loeb puxou o garoto para trás, botou uma coisa dentro da boca dele e estrangulou ele. Depois disso tudo, de ter muito sangue, porque realmente abriu uma bocazinha aqui de machucado na testa do garoto, ele pulou pra frente e ficou tranquilo enquanto o corpo de seu primo jazia no banco de trás. Richard e Nathan dirigiram para o sul de Chicago, onde ficava uma boca de bueiro, escondida nas marinas perto de Wolf Lake, um local conhecido por Leopold por causa de suas idas para observar o pássaro. Detalhe, os dois pararam 2 vezes, uma para trocar de roupa e a outra para jantar. E à noite, bem à noite mesmo, bem escuro, os dois encontraram o local para jogar o corpo. Mas antes dele empurrar o corpo para o bueiro, jogaram um ácido na boca e nas genitálias do garoto para que fosse quase que impossível identificar o corpo por muito tempo. Porém, um par de óculos de Leopold caiu na lama e ele não percebeu de início. Só percebeu mais tarde, tipo, muito mais tarde, quando o fogo começou a pegar mais fogo ainda. Porém, no caminho, eles pararam na casa de Bob para avisar que o garoto estava sequestrado. Meu Deus. Eles digitaram uma carta para continuar seu jogo. Porém, quando a carta chegou, o corpo de Bob já havia sido encontrado. Porque no meio da adrenalina, eles não perceberam que estavam sendo vigiados, tanto na hora de sequestrar, tanto na hora de jogar o corpo. E no dia 23 de maio, um dia após o corpo ser encontrado, a polícia começou uma investigação pelo local. Enquanto a polícia começava a investigar o local, eles receberam Irving, um menino que viu Bob ser sequestrado, e um vigia da fábrica da Ford que viu o corpo do garoto. Irving não viu o momento exato em que Bob entrou no carro, mas viu ele seguindo para casa, e 1 minuto depois ele havia sumido. E ele avistou também um carro cinza indo em direção ao sul. E o vigia alegou ter visto 2 a 3 pessoas indo até o bueiro. E mais tarde, ele também falou que já suspeitava de alguma coisa. Tanto que no outro dia, no dia 22, ele foi lá ver o que tinha e achou o corpo. Os dois tivessem arquitetado o plano durante muito tempo, eles cometeram gravíssimos erros. Tipo, muito mesmo. O primeiro de tudo foi a questão dos pés para fora do bueiro. Eles planejaram tudo certinho, só que ao botar o corpo onde seria deixado até sabe Deus quando, eles botaram o pé do garoto pra fora. Tipo, deixaram o pé do garoto pra fora. E esse par de óculos que ele deixou cair, que Nathan deixou cair, foi muito, muito específico para que ele pudesse ser rastreado. E os policiais, chegando na casa dele, foi interrogado, perguntando o que ele estava fazendo lá no pântano, e ele falou que estava numa escavação, porque ele estava procurando pássaros. E de início foi até aceitável, só que depois, é claro, né, não bateu, né, meu querido? E é claro, né, que não demorou tanto para que os álibis fossem
completamente destruídos. E Leopold também disse que passou o dia inteiro com Loeb, porém o mecânico, a pessoa que ficava vigiando o carro, desmentiu completamente isso. Já que ele falou que o carro tinha ficado na garagem o dia inteiro. Não faz sentido você viajar de carro com seu companheiro e o carro te ver dentro da garagem. E até mesmo uma vidente foi posta no caso. Ela escreveu um telegram dizendo que uma mulher ruiva e um rapaz tinham pegado Bob, estrangulado e depois jogado o corpo. Até aí, tudo errado, porque não houve mulher, apenas 2 caras. E é claro que no dia 28 de maio, a polícia procurou em tudo quanto era canto uma mulher ruiva, seguindo as instruções da médium, que estavam completamente erradas. E 10 dias após o assassinato, para ser mais específico, do dia 31 de maio de 1924, foi estampado em todas as capas de jornais as fotos dos 2 assassinos de Bob. Eles acabaram sendo interrogados e também, por desgaste, acabaram e por, provavelmente, pressão psicológica, já que os 2 eram homossexuais, eles admitiram todo o crime. Para a promotoria, um promotor chamado Crowley foi chamado e, para ele, os garotos deveriam ter sido enforcados. Eles chegaram até mesmo a envolver religião, já que um padre, um pastor, disse que isso era reflexo do que a sociedade de Chicago estava se tornando, já que naquela época tudo estava sendo liberado. As mulheres saíam para beber, os homens saíam para curtir, a sexualidade não estava sendo um tabu tão grande. Ou seja, para ele, o assassinato de Bob era um reflexo da sociedade. Embora Crowley estivesse confiante com o caso, ele se deparou com o advogado Elance Darrow. Darrow se opôs completamente à pena de morte, já que isso só serviria para a satisfação do povo. Tipo, bem doido. Apesar que ele era um advogado, né, então? E após meses árduos de julgamento, no dia 10 de setembro de 1924, eles foram sentenciados à prisão perpétua sem possibilidade de serem libertos. Originalmente, eles foram separados, porém, em 1931, eles estavam perto um do outro de novo. E em 1932, Leopold e Loeb foram enviados para a prisão estadual em Joliet, e funcionários estavam sendo ridicularizados pela imprensa. Os 2 estavam recebendo tratamento especial, tipo, eles poderiam colocar o que quisessem na cela, livros, estantes, e até mesmo na hora do almoço, eles pegavam as suas comidas, que eram feitas boas, iam para a sala do comandante da coisinha toda lá, e almoçavam lá tranquilamente, como se nada tivesse acontecido antes. Loeb morreu no dia 18 de janeiro de 1936, aos 30 anos. Segundo o assassino, ele tentou investir nele e ele matou Loeb com 56 facadas na parte de trás do corpo, no chuveiro, e deixou lá para ele morrer. Já Leopold ficou muitos e muitos e muitos anos na prisão e teve 3 pedidos de liberdade negados. Porém, em 1958, ele conseguiu, já no seu 4º apelo, a liberdade. Esse 4º apelo foi escrito por um poeta que chegou até mesmo a oferecer um quarto para Nathan na casa dele. Tipo, bem estranho, né? E finalmente, em março daquele ano, ele foi liberado e começou a escrever um livro contando toda a história do crime. Ele chegou a se mudar para Porto Rico e lá ele viveu com os pobres e se casou com uma viúva. Morreu em 30 de agosto de 1971, aos 66 anos, decorrente de um ataque cardíaco. A vizinhança de Hyde Park, Kenwood, eu não sei falar inglês, gente, me perdoem, ficou extremamente horrorizada com o assassinato e mudou muito desde 1924. A residência de Nathan foi demolida e depois subdividida, não se sabe ao certo quando, e depois a residência de Leob foi demolida na década de 70. Porém, a casa dos Franks continua viva, continua inteira, embora esteja em estado de bastante decadência. E também tem uma ponte que foi batizada em homenagem a Darrow,
o advogado, que dizem que passa o fantasma dele lá, embora ninguém tenha visto o fantasma realmente. Porém, o fantasma tem muita semelhança com o Daryl. Vai saber, né? Mas então é esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo na quinta-feira que vem. Tchau, tchau.